Em 1687, Isaac Newton lançou talvez a principal obra da história da física, da história da ciência, o Principia, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. O Principia tinha 3 volumes. No primeiro volume, ele fala sobre as leis de Newton, as forças. No segundo volume, sobre as forças de resistência. E o terceiro volume, quase todo ele, foi dedicado à gravitação universal, a força que atrai os corpos. Já pensou sobre a gravitação? Já pensou sobre essa força? Ficou curioso? Então espera a vinhetinha, como de costume. Newton viveu entre os anos 1642 e 1727. Newton teve acesso às obras de Galileu, às obras de Kepler. Bom, olha que interessante. Nessa aula aqui, você pode ver como que as leis de Kepler foram traduzidas por Newton ou deduzidas. E isso modificou toda a história da humanidade. O que é importante eu dizer para você é que Newton partiu das leis de Kepler para chegar na lei da gravitação. É claro que é um caminho um pouco mais complicado. Então, é mais interessante você entender como que a gravitação consegue explicar as leis de Kepler do que entender como é que as leis de Kepler conseguiram fazer com que a lei da gravitação surgisse. Mas o caminho real foi esse. Newton dedica o terceiro volume da sua principal obra a explicar as leis de Kepler. Por que isso? Porque as leis de Kepler, elas definiriam o modelo de sistema planetário que nós vivemos. Na verdade, vamos dizer assim, que definiria o modelo de universo. Porque até então, o universo era aquilo. Era o nosso sistema solar. O nosso sistema solar, então, era preenchido por Terra, os outros planetas e o Sol orbitando e as estrelas fixas. Bom, a gente sabe que não é isso, mas toda a construção da astronomia, até o que é hoje, começou de algum lugar. E começou ali com Kepler. Vamos entender a lei da gravitação universal? Ela diz o seguinte, ela diz que 2 corpos de massas quaisquer se atraem mutuamente. Então isso é um ponto importante. Não há repulsão entre os corpos, tá? Então só há atração. Há atração entre o corpo de massa M e o corpo de massa Eminho. Virgílio, você colocou Emão e Eminho de propósito? Eu te respondo, sim, senhor. Coloquei sim. Emão e Eminho são letras colocadas de propósito. Por quê? Emão eu vou considerar sempre como o corpo que possui o campo gravitacional e Eminho como a massa de prova. Olha só, as forças, então vamos lembrar disso, a força gravitacional de Emão sobre Eminho é a mesma força gravitacional de Eminho sobre Emão. Essas duas forças formam um par ação-reação. Lembra? Qual é a lei, né? A terceira lei de Newton, a lei de ação e reação? Diz que toda força de ação possui uma reação igual e oposta. Ação e reação são forças iguais, opostas e aplicadas em corpos diferentes. Virgílio, dá para medir essa força? Ah, dá sim. Essa força, olha só, ela é medida dessa forma aqui, ó. Segundo Newton, a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas. Então, quanto maior a massa, maior é a força. E inversamente proporcional ao produto das distâncias. Como a distância de Emão para Eminho é a mesma de Eminho para Emão, então D vezes D vai dar D ao quadrado. Força, como nós já sabemos, é medida em Newton. Ah, Virgílio, que interessante. Então esse cara aqui é uma massa. Exatamente.
E esse aqui também é uma massa. Só que eu gosto de chamar de eminho, você pode chamar de M1 e M2, não dá nenhuma diferença, tá? Eu gosto de chamar de eminho para mostrar que é uma massa de prova, que é a massa orbitante. Ah, Virgílio, é por isso que a maçã caiu na cabeça do Newton? É isso aí mesmo. A maçã caiu na cabeça do Newton. Ô Virgílio, por que a Lua não caiu ou não cai na cabeça do Newton? Te explico, olha só. Existe uma força, claro, né? Mas aqui, no caso da Lua, a Lua possui uma velocidade. Ah, eu lembro disso, Virgílio, lá da dedução da gravitação. Você parte daí, né? Exato. Dedução das leis de Kepler. Na dedução das leis de Kepler, a gente parte daqui, ó, dizendo que a força gravitacional age como uma força centrípeta, como uma resultante centrípeta. No caso da Lua, da maçã, a maçã está no planeta, então ela não tem essa velocidade. Ah, então a Lua não cai na Terra, Virgílio? Cai. Cai. Igual os satélites, né, que orbitam a Terra, eles estão caindo o tempo todo. Só que como ela está com uma velocidade, então ela não consegue chegar no planeta, tá vendo? Ó, ela está caindo, ó, só que ela não se aproxima. Isso a gente vai entender lá em órbitas. Vai ver que vai ser bem legal. Virgílio, essa força aqui então é a força-peso? Daí vem a ideia de campo gravitacional. Então o que é o campo gravitacional? É a gravidade. É o que a gente chama de Gzinho. O senhor vale 10, né? Nos exercícios vale para a Terra. Mas aqui a gravidade de verdade vale mais ou menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na Estação Espacial Internacional, na ISS, vale mais ou menos 8,7. A ISS está a menos um pouco de 400 quilômetros de distância, tá certo? De altura aqui, ó, da superfície do planeta. Ah, então conforme a gente vai se afastando da superfície, a gravidade diminui? É, isso aí. Perfeito. Então, olha só, vamos lá. A força gravitacional, então, ela vai ser igual, né, ou entendida como a nossa força-peso. Na verdade, carinhosamente, nós chamamos a força gravitacional de força-peso. A força gravitacional, então, é G, emão, eminho, olha, sobre D ao quadrado. E o peso? Ah, Virgília, se eu lembro, é mg. Perfeito. Bom, olha que louco, não depende da massa, a gravidade não depende da massa, tá? Da massa do corpo que sente a ação do campo. Então a gravidade depende apenas do corpo emão, depende apenas daquele que gera a força gravitacional. Virgílio, se eu pensasse em função de eminho ou emão, também dava, tá? Você pode mudar as massas, você quer saber qual é o campo de eminho em relação ao emão, tá? Pode, só substituir as massas, ó. Então aqui vai ficar G vezes M sobre D ao quadrado. Ô, senhor, não entendi o que é o D ao quadrado. Tá aqui, ó. É a distância entre os centros dos corpos. Ah, então é o raio, né? É sim, é o raio. Tá, então a gente pode pensar que é o raio de órbita, claro, né? Não falo que é o raio, porque nem sempre o corpo está orbitando. Mas sim, se o corpo estiver orbitando, é o raio da circunferência. Ô, senhor, você não falou quem é o G. Verdade. O Gzão é uma constante. Vale 6,67. Olha só, é um valor pequenininho, hein? 6,67, 10 a menos 11 Newton, metro quadrado por quilo quadrado. Isso é a constante gravitacional. Claro, precisa decorar isso de jeito nenhum. Isso é um valor dado. Tá? Então o exercício vai ter que te fornecer esse valor. Ah, senhor, mas por que você decorou? Ah, de tanto eu falar, né? Então eu falo tanto que daí acaba decorando. Qual é a unidade de gravidade? A unidade é metro por segundo ao quadrado, mas eu gosto mais de outra. Eu gosto mais de Newton por quilo, mas você pode escolher o que quiser.
Ah, então, Virgílio, vamos lá. Se for gm sobre... Se a distância for raio, a gravidade é gm sobre r quadrado. Show. Então, eu vou por aqui, ó. Imagina o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, tá? Gm sobre r ao quadrado. Ó, aí, isso aqui é para quando o raio vale r. Ou seja, nós temos aqui um ponto. O que está acontecendo com a gravidade quando eu me afasto de r? Olha só. Diminui. É inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, o que vai acontecer aqui? Ah, isso eu sei, Virgílio. Vai cair. Aí, ó, vai ter um gráfico mais ou menos dessa forma. Aí, você fala assim, ô, professor, fala, e se eu cavar a terra? Eu te respondo, para que você vai fazer isso, criatura? Ah, mas eu quero cavar a terra, eu quero saber qual que é a gravidade ali dentro. Para que você vai cavar a terra, ser? Ah, isso é porque eu quero. Bom, pensando nisso, eu posso te dizer o que acontece. Olha, tanto que eu fiz o gráfico e desenhei aqui o planeta, né? Ou, bom, um esboço do planeta. O que acontece se você cavar o planeta? Aí você fala assim, Virgílio, mas isso é importante? Para os geofísicos até que é. Né? A gente saber, por exemplo, como é o movimento aqui do núcleo externo, do magma, todas essas estruturas dentro do planeta estão submetidas a uma força gravitacional menor, tá? Então vamos entender o seguinte. Primeiro ponto importante, aqui já não adianta mais se eu fizer um corte aqui para alguma distância, então não adianta mais eu ficar só pensando na distância ao centro. Por que não? Porque eu tenho massa de um lado, massa do outro. Então nós vamos considerar o seguinte, tá? Nós vamos considerar que a Terra é uma esfera homogênea. Se ela é uma esfera homogênea, ela tem uma densidade constante. Você lembra o que é densidade? Ah, senhor, eu lembro. Bom, se você não lembra o que é densidade, eu vou te contar, tá? Massa é densidade vezes o volume. Olha só. Massa é densidade ou massa específica, depende aí se a gente considerar mesmo que a densidade aqui é constante. Então, pode ser chamado de massa específica vezes o volume. Virgílio, como é o volume? Te conto. Volume é 4/3 de πr ao cubo. Este cara aqui é o volume da esfera, tá? Bom, então vamos lá, vamos pegar a partir disso. Eu vou só tirar aqui, né, pra gente não ter que apagar nada. Então, olha só, ó, vamos lá. Ai, professor, mas eu ia tirar um print da tela. Você pode voltar o vídeo, viu? É verdade. Então tá, mas não precisa também. Porque o que eu vou mostrar é o seguinte, ó. Vamos lá? Pensa aqui, ó. G é igual a G vezes M D ao quadrado. Já tinha decorado, né? Multiplique em cruz. Se você multiplicar em cruz, você vai ter que G vezes D ao quadrado é Gzão. Olha a massa. Densidade vezes volume. Exato. Esse D é a distância ao centro, não é? Eu vou cavar até um ponto em relação ao centro. Então tá, então vai ficar G vezes R ao quadrado é G vezes D. Olha só, 4/3 de π vezes R ao cubo. Aqui, meu, já dá um comichão na criatura para querer cortar tudo, né? Tem que tomar cuidado. Dá para cortar alguma coisa? Dá. Dá. Ó, o R quadrado aqui, dá para cortar com R quadrado aqui, ó. Só que você tem que ver que o R fica, tá? Um R só fica. Então, olha como fica a gravidade. Essa é a gravidade no interior do planeta. Fora, você vai usar isso aqui, tá bom? No interior do planeta, a gravidade vale 4/3, olha só, de G de π, fica mais bonito, né? G
D vezes R. Aqui é um ponto muito legal da física, que é um ponto bem interessante da física. Isso no interior, tá? Então, ó, interior do planeta. Então, isso é um ponto muito legal da física pelo seguinte: a gravidade diminui em função do quadrado da distância. Mas olha só, aqui no interior, a gravidade aumenta em função da distância, não do quadrado. Olha, então olha que louco. Quando R for zero, quer dizer, Virgílio, no centro, né? Quando a gente está no centro aqui, não tem gravidade, tá? E a gravidade vai crescendo de forma linear. Olha como fica o gráfico, olha que legal, que bonitinho, ó. O gráfico fica linear até aqui e depois ele desce de forma exponencial. Em algum momento vai ser zero? Não, não vai, tá? Para cá, ó, não vai ser zero. A gente vai se aproximar do zero, mas não vai chegar ao zero. Então, conforme vai diminuindo a distância, a gente chega muito perto da gravidade igual a zero. Mas ela não tem, tá? Sempre vai ter algum valor. Beleza? Então, aqui a gente teve campo gravitacional, força gravitacional. Essa é a lei da gravitação universal e como a gente entende o campo. Se você não viu ainda, veja como é que a gente entende a órbita, né, na dedução das leis de Kepler, principalmente da terceira lei de Kepler. E logo a gente volta com exercícios e mais algumas coisas, tá certo? Olha só, não deixa de curtir, se inscreva no canal, lembra disso aí, ajuda bastante o canal. Show? Então, a próxima. Tchau, tchau.